Bom, a pergunta que eu vou responder hoje, na verdade, é uma pergunta que eu venho respondendo já há uns 15, 20 anos, desde que eu comecei a escrever como editor, e muita gente questiona por que o livro é caro no Brasil. E, na verdade, nenhuma das respostas que eu posso dar são respostas que vão agradar. Inclusive, muitas pessoas ficam bastante irritadas com essas respostas. Então, por exemplo, a primeira delas é a questão: o livro não é caro no Brasil. Aí você fala, como assim? Você fala, olha, basicamente um livro que a gente compra para se divertir, né, um livro de ficção, ele está entre 30 e 50 reais, né? Não, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. O que é basicamente a mesma coisa que um almoço num fast food, né? Como o McDonald's ou o Burger King. E ninguém fala que o almoço no Burger King e o almoço no McDonald's são caros, né? É basicamente a mesma coisa que uma entrada de cinema, que serve para a mesma coisa, que entretenimento. E ninguém fala que o cinema tá caro, né? Então o cinema tá a mesma coisa, assim, num dia baratinho no cinema 2D tá 30 e poucos reais, se for pro cinema 3D tá 50, 58 reais, ninguém reclama, todo mundo vai lá, né? Então a questão do preço é a questão da prioridade. Então a pessoa, o leitor, a pessoa que lê, que compra, que tem como prioridade comprar e ler livros, para ela vai guardar o valor e não vai reclamar, entendeu? Porque ela sabe que o entretenimento dela, que esse livro está dando, vai valer esse valor, né? E o segundo ponto, que na verdade ele é semelhante ao primeiro, na verdade é um ponto que eu preciso até dar uma explicação mais longa, né? Então, como é que a gente precifica o livro? Né? O livro, basicamente, o preço dele são os serviços que são necessários para fazer, né? Então, que são a revisão, a diagramação e a capa, né? Se o livro for importado, o direito autoral do autor, que às vezes é dado adiantado, ou parte do direito, né, do autor, que é dado adiantado, e a tradução, né? E a produção do livro. Então, se for pensar, 90% das editoras não tem, né, uma gráfica, então elas têm que mandar para fora fazer o livro, né? E isso custa, por quê? Porque um livro, ele basicamente, e eu sei disso porque eu tive uma editora, ele se paga, ou ele deve se pagar, no seu primeiro ano. E a gráfica você tem que pagar nos primeiros 3 meses. Então, pare e pense, antes do livro começar a ser vendido, você já pagou, muito provavelmente, o DA do autor, o tradutor, o revisor, o capista, a pessoa que fez a diagramação do livro e pelo menos de 1 a 2 parcelas da produção do livro, né? Então, normalmente as editoras pequenas e médias, as gráficas pedem 3 meses. Então, você pagou tudo isso nos primeiros 3 meses e o livro tem que ter o retorno dele no primeiro ano, né? Então, imagina que durante todo o restante do ano o livro está parado. Quer dizer, esse valor você já pagou e tem que receber, né? E o problema também é que, se for para pensar, 90% dos casos, os livros são consignados para as livrarias. Então, no momento que o livro é enviado à livraria, ele não foi vendido. Ele só vai ser vendido quando o leitor comprar. Então, se demorar 6 meses para o livro ser vendido, o livro ficou parado ali 6 meses. A livraria não pagou a editora, porque o livro não saiu dali, né? E desse valor, então para e pensa, 50% desse valor é da livraria. Então, digamos que o livro custa 50 reais, eu vou colocar 50 só para deixar uma conta mais redonda, 25 reais são da livraria, né?
10% desse valor, normalmente, é da distribuidora. Então, R$5 são da distribuidora. 10% desse valor vai para o autor. Então, R$5 vão para o autor para cada livro vendido. Então, a R$50, evidentemente, né? Então, você percebe que dos R$50, 25 mais 10, R$35. Então, desse valor, R$35 já foram e não são da editora, né? Para a editora sobrou o quê? R$15. Para pagar tudo isso que eu falei antes, né? Diagramação, DA, tudo isso. E se você for parar a pensar, uma editora, assim, evidente, isso tudo depende da quantidade de livros que for produzida, né? Por exemplo, se você pega e vai fazer um livro de 50 a 300, 400 exemplares, que é o que uma editora pequena faz, que ela não tem como fazer mais, porque senão muito dinheiro vai ficar parado em um livro, esse livro vai custar praticamente esse valor, né? Vai custar 7, 8, 10, às vezes R$12, depende do tamanho do livro. Então pare e pensa, que sobrou R$3 para a editora pagar, mas a editora só está pagando o livro. Não! A editora está pagando, esses R$3 não são lucro. Por quê? Porque a editora tem que pagar funcionário, tem que pagar conta, tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel. Tudo isso é custo inerente, né? Você tem que considerar. Não é o custo do livro para a editora, não é só o custo do livro. O custo do livro é o custo de fazer esse livro, né? Tempo gasto para isso, os profissionais que entraram nisso. Na verdade, há muito tempo atrás, e eu creio que essa questão se mantém, disseram que, eu já vi editores comentando que para o livro ficar com o melhor preço unitário versus preço total, ele precisa ter uma tiragem de alguma coisa entre 3 e 5 mil. O problema é quantos livros podem ter uma tiragem dessas. É fácil a gente pensar nos best-sellers, porque tem vários best-sellers, mas para quantos best-sellers, para cada um best-seller, quantos livros são publicados? 1, 2, 10, 100? Quer dizer, esses best-sellers têm que pagar também esses livros que não são best-sellers, né? Então, para cada Harry Potter que foi vendido, tem um monte de livro ali na livraria que não é um Harry Potter, que o Harry Potter está pagando ele também, né? Então, tudo isso é problemático, né? Por que eu estou dizendo isso? Então, antes de você falar, então eu vou fazer 3 mil livros porque esses 3 mil livros ficarem parados, é dinheiro parado, e dinheiro parado não está rendendo, né? Então, muitas vezes a editora faz 300, 500, até menos, para manter e ter um preço um custo unitário do livro maior. Por quê? Porque não tem, o custo total é menor, né? Não adianta você dizer, mas eu vou fazer 5, 10, 15 mil livros, então depois você não tem como colocar eles no mercado, transformar eles em dinheiro, né? Eu mesmo já vi livro que a editora terminou colocando em máquina do metrô. Então, vale e pensa. O livro que está na máquina do metrô está dando prejuízo, mas a editora tem que pagar, tem que colocar ali, porque ou aquilo ou não vender, entendeu? Ou morrer com o estoque e tem que jogar fora, entendeu? Então, é um assunto complicado. O que me leva à segunda resposta. De novo, vocês não vão gostar. O livro é caro no Brasil porque o brasileiro médio lê pouco. Porque se o brasileiro médio lesse mais livros e mais pessoas lendo livros, você teria mais livros vendidos. Com mais livros vendidos, o preço do livro poderia diminuir. Como isso não acontece, não. Quer dizer, é complicado. E não é nem dizer, até agregando um pouco mais, né? Não é nem dizer que, por exemplo, então 50% é culpa, vai para a livraria, é culpa da livraria. Não é. Se você for para pensar, a livraria tem que pagar um espaço, tem que ter um espaço para mostrar os livros, porque para você conhecer o livro você precisa saber que ele existe, né? Você precisa ver e se interessar por ele. Não adianta, se o livro não aparecer, não tem como comprar, né? E esse espaço custa dinheiro, né? Quanto custa um espaço na Paulista? Quanto custa um espaço num shopping? Quer dizer, pouca gente sabe, mas antes de entrar, como a leitura entrou
aqui no lugar das Saraivas, tomando um monte, a leitura entrou uma vez no shopping ali no estado de São Paulo, ali no meio da Paulista, né? E fechou. Quer dizer, por quê? Porque ninguém sabia que ele existia. Na época, ali na Paulista você tinha, quer dizer, a Cultura, a FENAC, a Saraiva ali no shopping Pátio Paulista, a Martins Fontes. Quer dizer, olha a quantidade de concorrência. Eles não conseguiram bancar, entendeu? Eu lembro que eu li na época, o valor era alguma coisa entre 3 e 5 mil, entre IPTU e o aluguel da loja no shopping. Quer dizer, você ainda não está nem falando em pagar funcionário, né? E eles fecharam a loja. Então, percebe como o assunto é complicado? Não é dizer que a culpa é desse, a culpa é daquele, entendeu? Mas efetivamente é o que acontece, sabe? Não é uma coisa legal de se ouvir? Não. Mas efetivamente esses dois pontos são reais. O livro não é caro, você que não tem ele como prioridade, entendeu? Porque quando a pessoa tem como prioridade, ela vai guardar um dinheirinho para comprar o livro. E se as pessoas lessem mais, né? Se o Brasil tivesse uma cultura de efetivamente ler livros, ler mais livros, né? O livro seria mais barato porque as editoras fariam mais livros, os livros venderiam mais e o preço unitário seria menor. Não é uma coisa que muita gente vai gostar de ouvir, mas infelizmente é verdade, né? Fazer o quê? Bom, ler mais livros.